Boa noite, irmãos. Como não chegou perguntas nem pelo chat e nem por áudio, né? Por, por ligar o microfone, eu estava pensando aqui num assunto que é referente ao tema da revista O Cristão, que aí aproveitando também, eu quero apresentar para os irmãos aqui o site do Verdades Vivas, que é, é interessante, né, para os irmãos que desejam ter uma leitura dos irmãos reunidos ao nome do Senhor, seja por livros com temas específicos, ou essas revistas que trazem toda uma seleção por temas, né, para a leitura e edificação, através dos ministérios dos irmãos. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vim aqui no site do Verdades Vivas, os irmãos devem estar vendo aí, estou compartilhando. No site do Verdades Vivas tem essa barrinha ali em cima, do lado direito do nome Verdades Vivas, três barras ali, horizontais. Você clica e aí vem aqui, ó, em blog, e aí tem todos os posts, e aí com essas diversas revistas aqui. Ah, aí tem esse aqui do tema Deus é Luz, que foi lançado nesse mês de setembro. Vou clicar aqui. E aí essas revistas é assim, irmão, cada mês tem um tema específico referente à palavra de Deus, como, por exemplo, esse aqui é sobre Deus é Luz. E aí eles fazem a seleção e a tradução, porque geralmente os textos estão em inglês, porque a maior parte são dos irmãos congregados ao nome do Senhor, do século XIX, esses textos. Então eles fazem essas traduções, essa tradução para o português, referente a esse tema. E aí tem um texto aqui que é Filhos da Luz, que faz parte dessa edição de Deus é Luz. E aí eu sugiro a gente fazer essa leitura, né? Para nós meditarmos um pouco sobre essa questão de Deus ser luz e nós, como filhos de Deus, após crermos no que aconteceu, após crermos no Evangelho da Graça e sermos feitos nova criação, criação essa feita do próprio Deus, diretamente dele, para que assim a gente possa conhecer a nossa posição, né, e entender a importância e a prática disso também. Então eu vou começar a leitura aqui, e aí eu vou lendo pausadamente, caso alguns dos irmãos reunidos ao nome do Senhor desejam comentar, pode me interromper, inclusive. Os demais irmãos, se tiverem dúvidas, podem levantar a mão aí, ou então já deixar a pergunta no chat. Ah, fica com problema, eu vou deixar em pé mesmo, hein? Se eu deixar a tela assim, atrapalha para os irmãos, dá para ler tranquilamente? Para mim tá bem tranquilo. Tá bom. Sim, sim. Para quem tá no celular, dá para dar aquele zoom na tela, como se faz quando a gente quer dar um zoom numa foto na galeria, né? Puxa os dois dedos assim e vai um sobe e o outro desce para dar o zoom, caso não conseguir ler o texto direito. Então o tópico é Filhos da Luz. Diz assim: os crentes são exortados a serem imitadores de Deus como filhos amados. Essa orientação está em Efésios capítulo 5, verso 1. Deus se revelou como amor e luz. Nos versículos anteriores, Deus é visto como amor e, portanto, nos é dito para andar em amor. Aqui, Deus é visto como luz e, por isso, nos é dito para andarmos como filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8. O princípio universal é que os crentes devem andar dignos da vocação com que fostes chamados.
E aí a referência é Efésios capítulo 4, verso 1. Visto que os crentes são santos, eles são exortados a uma caminhada santa, porque são santos por meio do chamado de Deus. Esses crentes já haviam andado nas concupiscências da carne, mas agora, tendo a vida de Cristo, deveriam mostrar essa vida em sua caminhada. Quão impróprio para aqueles assim santificados andarem na imundícia. E isso não somente nas ações, mas em palavras, pois os crentes devem agir como convém a santos. A leviandade de coração que se expressava a si mesmo no velho homem, poderia agora, no novo homem, encontrar uma expressão adequada nas ações de graça. Mas outro motivo é adicionado, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se for para termos parte no reino de Cristo e de Deus, devemos ser moralmente adequados a Ele em caráter. Como vistos em Cristo, já fomos feitos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, verso 12. Mas aqui a questão não é tanto de posição, como de conduta. Ou seja, irmãos, esse versículo aqui de Efésios 5:5, que fala aqui de características que são do velho homem, é para nos mostrar que as pessoas que adentram ao reino de Cristo, que são colocadas ao reino de Cristo, elas não são marcadas por isso, objetivamente. Por que objetivamente? Porque a nova criação em Deus, em cada um de nós, essa nova natureza, ela é santa. Então, foi uma santificação objetiva, de uma vez por todas, que Deus fez em nós. E aí a prova disso é essa referência aqui de Colossenses, capítulo 1, verso 12, que diz assim, fomos feitos para participar da herança dos santos na luz. Eu vou abrir o aplicativo da Bíblia aqui para a gente ver o versículo inteiro. Colossenses, capítulo 1, verso 12. Diz assim, a partir do 11, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, nós nos gloriamos em Deus, porque sabemos aqui, né, que aqui fala que foi a pessoa do Pai, né, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O verbo transportou aí está no passado. Por quê? Isso aconteceu conosco apenas uma vez. Nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é Cristo, apenas uma vez. E esse momento foi quando nós cremos no Evangelho da Graça. No momento que a gente creu, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, nesse momento é que o Pai nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, não é necessariamente, por exemplo, no momento que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, mas foi no momento do nosso chamado, no momento que a gente creu. Eu estou falando isso, irmãos, porque para que a gente possa ter esse entendimento de como andar na luz, a gente precisa descansar na fé de que nós já estamos na luz e sempre estaremos, porque foi um planejamento do Pai. É sempre importante a gente ver desse lado da soberania de Deus sobre nós, porque nós não teríamos essa capacidade. Mas quando a gente sabe de que
Quem está no reino de Deus não é marcado por essas características do velho homem, né? Que é tudo que o homem faz, que é de inimizade para Deus nos seus atos de injustiça. E aqui nesse versículo Efésios 5:5 tem alguns desses pecados, mas não é a lista completa, porque há muita iniquidade, né? A lista teria muito mais do que isso aqui. Mas aqui tem uns exemplos: fornicação, né? E a pessoa impura, avarenta, idólatra. São coisas que têm a ver com a velha natureza. E a gente, ao saber que nós somos filhos de Deus, e se Deus é luz, nós somos filhos da luz, que é o que diz ali em Efésios 5, verso 1. Vamos dar uma lida ali, a gente viu no texto, mas é bom vermos na própria palavra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí no verso 8 diz: porque no outro tempo erais trevas. Por que nós éramos trevas? Porque também estávamos no reino das trevas, como diz lá em Colossenses 1. Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Por que somos luz no Senhor? Porque o Senhor nos deu essa luz que reflete a sua glória, né? Então, já que a gente está nessa luz e somos luz no Senhor, nós devemos buscar andar de acordo com o que já foi feito, com o que já somos, que é ser luz no Senhor. Somos filhos da luz. Por isso a importância de andar como filhos da luz. Então, percebe que para nós entendermos a prática, é muito importante entender o que de fato aconteceu com a gente apenas uma vez, que é a santificação, né? Deus nos separou apenas uma vez e para sempre seremos separados, né? Que é o significado de santificados. Santificação é ser separado para Deus e nós já somos separados. Então, quando a gente entende o que de fato Deus fez conosco, nós entendemos a importância de andarmos em santificação prática, enquanto aqui no mundo. Porque temos a velha e a nova natureza, e se a gente der lugar à velha natureza, a injustiça vai reinar em nossa vida e não tem lógica, vamos dizer assim. Se nós somos filhos da luz, o pecado, a injustiça não deve fazer parte, né, dos nossos membros. Não devemos praticar essas coisas, porque não faz parte mais da nossa identidade, vamos dizer assim. E aqui, irmãos, finaliza essa parte aqui do tópico, para entrar em outro subtema aqui. Mas até aqui, se algum mais irmão quiser comentar, vou ver se tem alguma dúvida ou algo do tipo. Até aqui, irmãos, deu para entender tranquilamente os irmãos, as irmãs? Mateus Amém. 8, Michel, Mateus 8:12. Acredito que complementa também esse texto aí. Desculpa, João. João 8:12.
Diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí, irmãos, acredito que está bem claro nesse versículo, e a condição para não andar em trevas, né? O mundo está em trevas, né? Por isso que eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas. Nascemos em trevas. E a condição para não andar, né, como o Michel está bem falando aí, né, a nossa vida prática, né, diária, é o nosso caminhar, é seguir a Jesus. Ele é a luz do mundo, né? Você está tudo escuro, está em trevas, você precisa ter uma luz para poder te guiar. Senão você não consegue caminhar. Vai cair o tempo todo. É necessário luz num lugar que está muito escuro. E aqui é densas trevas. O mundo é densas trevas, então o Senhor é essa luz. E se seguir a Ele, com certeza, se o foco, nosso propósito, nosso centro é o Senhor Jesus, com certeza teremos a luz da vida. E não vamos mais caminhar em trevas. É o próprio Senhor Jesus quem está falando isso, né? Ele está garantindo isso. Quem me segue não andará em trevas. E se a gente segue o Senhor, geralmente, né, a gente, quando segue alguém, é porque a gente se identifica, né, com essa pessoa, a gente gosta dessa pessoa. Eu não vou seguir alguém que não me identifico, né, que é contrário a tudo que eu penso, que eu gosto. Então eu preciso conhecer bem, né, o Senhor Jesus para que de fato eu possa segui-lo. E isso é feito, né, diariamente, né, na nossa vida cristã, né, a gente vai lembrar daquela passagem, né, eu acho que até comentei em outra live que o Senhor Jesus vai lavar os pés aos discípulos, né? E o Pedro fala que não deixaria lavar, o comentário mais ou menos assim. E depois o Senhor fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E ele fala, não, pode lavar, né, a cabeça, as mãos, o corpo todo ele já queria ser lavado. O Senhor falou, não, o corpo já está limpo, só é necessário agora lavar os pés. A princípio ali é uma interpretação de humildade, né? O Senhor mostra para eles ali a questão de servir, mesmo ele sendo o Senhor. Era também uma prática em Israel, né, de lavar os pés, né? Mas a gente olhando por outro lado, a gente pode aplicar também nessa questão do nosso dia a dia. Nós já estamos posicionalmente, né, os irmãos costumam falar muito, posicionalmente, já estamos lavados, né, estamos salvos. Mas os pés, né, nesse mundo de trevas, de horror, ele fica empoeirado. Diariamente, se você sair descalço, e principalmente no passado, né, que as ruas eram, a maioria era de terra, você chegava com os pés muito sujos. Até lembrei outro dia que minha mãe falava muito, vai lavar os pés. Quando estava muito frio, não quero tomar banho hoje não, mas lave os pés. Não tinha como dormir sem lavar os pés. É muito interessante isso. É necessário lavar os pés diariamente, irmãos. Não podemos dormir com os pés sujos. Era um cuidado muito grande, né, no passado, com a questão dos pés, por conta do frio. Nem todo mundo tomava banho todo dia, quando era muito frio e não estava muito sujo, muito suado. Mas os pés, qualquer caminhada ali, já até indo na casa do vizinho e voltar, já ficava empoeirado, já ficava sujo. E aí os pais obrigavam você a lavar os pés. Não pode dormir com os pés sujos. E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Na vida espiritual, na nossa caminhada aqui, é necessário não dormir com os pés sujos, tem que estar diariamente deixando esses pés serem lavados, né, pela água da palavra, né? A palavra do Senhor. Tem.
Aí o texto, então, continua com esse subtítulo aqui. O fracasso não altera o princípio. Não há dúvidas de que muitas vezes há um fracasso grave, mas isso não altera o princípio. O que distingue um Estado bem governado é a ordem e a obediência à lei. O que distingue o reino de Deus é a santidade e a pureza da caminhada. Em um Estado bem governado, pode haver casos de desordem e desobediência à lei. Entre os membros do reino de Deus, pode haver casos de impiedade e um andar impuro. Mas, em ambos os casos, isso é um desvio da ordem moral, da ordem normal. Assim, a libertinagem e a imoralidade são condenadas igualmente pela graça e pelo governo de Deus. E o apelo ao crente, tanto como santo, quanto como membro do reino de Cristo e de Deus, é que ande como é digno da vocação pela qual é chamado. A vã filosofia do homem pode realmente procurar perverter a doutrina da graça em um consentimento de imoralidade, mas a tolice do ensino que consentiria tais práticas é vista imediatamente pelo fato de que estas são as mesmas práticas pelas quais o julgamento de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, verso 6. Eles mesmos tinham estado nessa condição, mas Deus os havia chamado para fora dela. Como ele poderia suportar que eles andassem nos mesmos atos dos quais foram libertos? Porque, ele argumenta, no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Esse aqui é um ponto, irmãos, é porque nós, né, estamos lidando, estamos vivenciando a última fase do testemunho da igreja aqui na Terra. Estágio esse que é o de maior iniquidade e desprezo pela palavra de Deus, indiferença, que é a característica que o próprio Senhor dá à igreja de Laodiceia, que profeticamente falando representa o último estágio da igreja na Terra, os últimos dias. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 3, no verso 15, diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, é um período que é marcado pelo desprezo e a indiferença da palavra de Deus. Ou seja, a sã doutrina, ela não é seguida, marcada, né, por esse testemunho geral. Então, vivemos nesse período e é importante nós sempre focarmos na fé quando se trata das coisas de Deus, de ouvir a sua palavra e colocá-las, né, no coração, na nossa mente e praticar essas verdades somente pela fé, não por vista. Porque por vista a gente vê fracasso, a gente vê desobediência, né, tanto nos outros como na gente mesmo. Então a gente precisa se humilhar e seguir na fé. E entender de que o fracasso, como diz o título aí, o fracasso não altera o princípio. O princípio de Deus vale hoje como valia lá do começo do tempo da igreja.
de que a graça de Deus, ela nos traz liberdade, mas a liberdade para não viver no pecado, e não no sentido da libertinagem, como é citado aí no texto, que inclusive é o que o apóstolo Paulo, ele entra nesse assunto lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, porque no final do capítulo 5 ele fala da graça de Deus. Diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, no verso 20, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, não importa a abundância que tem o pecado na vida de uma pessoa, a graça de Deus vai superabundar isso aí, vai resolver esse problema. Porque a obra de Cristo na cruz, ela tem um poder tal que pode salvar qualquer pessoa que crê, não importa o que essa pessoa já tenha feito, porque a graça de Deus vai se sobrepor sobre o poder do pecado. Só que aí, após o apóstolo Paulo tratar disso aí, no capítulo 6, no verso 1, ele diz o seguinte: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Ele faz essa pergunta porque possivelmente os humanos estavam fazendo essa pergunta. Então, ora, se a gente está salvo pela graça, vivemos pela graça, então podemos pecar à vontade, porque a graça de Deus vai ser mais abundante. Mas não é esse o pensamento correto que Deus quer de nós. Não é esse tipo de pensamento. Mas é esse pensamento aqui que ele continua. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós morremos para o pecado. É essa liberdade que Deus nos deu. É a liberdade para não pecar. Então o princípio da separação, a santificação prática para Deus, ela nos dá um senso de responsabilidade que é muito grande, porque a graça de Deus nos constrange, que é até um versículo que fala, né? O amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, que faz a gente querer seguir, né, em separação para Deus, andando na luz, de acordo com o que somos, né, no Senhor, luz. Então, o fracasso não altera esse princípio, graças a Deus. Porque fala aqui no texto, né? Aquele que é santo e também membro do reino de Cristo, de Deus, é que ande como é digno da vocação pela qual é chamado. Nós somos chamados, né? Nós temos essa vocação por chamado. Então, o que é vocação? É nesse sentido de você, por exemplo, é que nem uma pessoa quando desde pequeno gosta de tocar piano. Então a pessoa fala, ó, esse aqui tem vocação para música, porque desde criança mostrou esses sinais, né, para canto, para piano, para instrumentos. Então a vocação dele é esse. Então Deus nos diz que a nossa vocação é viver para Ele, separado do mundo, separado das injustiças, mas andar na luz, porque a nossa vocação é essa. É da maneira digna que Deus quer que vivamos, né? Temos essa vocação, glória a Deus. E fomos chamados por essa vocação. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com a filosofia dos homens, com a doutrina de homens, e qualquer coisa que possa desvirtuar da palavra de Deus, para que assim a nossa vida prática para Deus não seja incompleta. Porque quando a gente entende essa doutrina, os pensamentos de Deus da maneira correta, logo o nosso andar vai ser bem fundamentado, né? Vai ser com a afeição ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Pai, de acordo com os pensamentos corretos. Isso é muito importante. Nós precisamos entender a palavra de Deus, a doutrina, considerar para então seguir, praticar essa é a verdade de Deus.
Então eu vou agora continuar agora no outro subtópico, que é a luz da vida. Cristo veio para revelar Deus como luz, como em todos os outros meios. Daí ele fala de si mesmo como a luz do mundo e declara que aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é o versículo que o irmão Isaac sugeriu agora há pouco. João, capítulo 8, verso 12. A Escritura não conhece tal pensamento de um homem que está na luz andando em trevas. Repetindo, a Escritura não conhece tal pensamento de um homem que está na luz andando em trevas. Ela dá numerosos exemplos do fracasso dos crentes e mostra como a carne, onde permitida agir, é tão ruim no convertido como na pessoa não convertida. Mas, por tudo isso, o pensamento humano de que um crente pode continuar a andar e se deleitar no pecado é totalmente oposto ao ensino da palavra de Deus. E aí, em 1 João, capítulo 1, do verso 6 ao 7, diz assim: Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. As duas grandes classes são, portanto, o incrédulo, que anda em trevas e não tem comunhão com Deus, e o crente, que anda na luz e tem comunhão. Os convertidos de Éfeso já tinham pertencido à primeira classe, mas agora estavam na segunda. Como filhos da luz, deviam mostrar o que era aceitável a Deus e produzir o fruto da luz. Então, aqui, irmãos, é aqui que nós sentimos, né, a importância, o senso de responsabilidade de andar na luz, na prática, de andar na verdade, né, de se apartar do mal e seguir o bem, porque nos pensamentos de Deus, o padrão para Deus é aquele que todo aquele, que diz aqui no texto, deixa eu ver onde é que está a parte que diz. A Escritura não conhece tal pensamento de um homem que está na luz, e se está aqui, no caso, é posição. Então, qualquer pessoa que crê no Evangelho da Graça, ele sai das trevas e vai para estar na luz. Então, é uma questão que envolve posição. Isso é uma obra de Deus sobre nós, né? Que isso é imutável. É uma posição que jamais deixaremos de estar. Sempre estaremos na luz. Mas o andar já envolve a prática. Então, existe a posição e a condição, vamos dizer assim. Então, ou então a expressão dessa posição, ou seja, uma representação daquilo que realmente somos. Então, nos pensamentos de Deus, a lógica é o seguinte: se nós estamos na luz, logo andamos na luz. E qualquer coisa fora desse pensamento, aí já são vãs filosofias, já são explicações que não são bíblicas. Porque a vontade de Deus é de que todo aquele que está na luz, que ande também na luz. Que aí, se a gente se atentar aqui ao versículo de João 8,12, vamos lá, eu vou abrir aqui pelo aplicativo novamente. João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, andará traz a ideia da prática, da vida prática, de andar. Então, quem segue o Senhor Jesus não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ter a luz da vida já envolve posição. Porque aí é algo que Deus precisa fazer em nossas vidas. A gente não consegue ter isso.
no sentido de nós termos ação ativa para isso. Porque depois, quando nós cremos no Evangelho da Graça, estudando, meditando na doutrina, a gente vê que a fé foi um presente de Deus, como diz em Efésios 2:8, né? Somos salvos pela graça, somente pela fé, que é um dom de Deus. Ou seja, irmãos, a graça de Deus, quanto mais a gente conhece, mais aumenta em nós esse senso de responsabilidade, né? Não como um dever, mas porque a gente começa a reconhecer que realmente esse é o nosso lugar. É o nosso, é o natural de nós, né, cristãos, que somos salvos pelo Senhor. A gente percebe que o natural é seguir o Senhor. Não há outro lugar, não há outra pessoa a quem a gente possa ir. Como o próprio apóstolo Pedro diz, quando ele diz para o Senhor: Senhor, a que iremos? Tu tens a palavra da vida. Então, é o natural dessa nova criação, né, que nós somos, né, a nova criação de Deus em nós, que é santa, ela é feita somente para Deus. A velha natureza que ainda está em nós, né, mas já está condenada diante de Deus, isso não tem nenhuma relação com Deus mais, porque Deus já vê essa velha natureza em nós morta. Foi crucificada juntamente com Cristo, essa velha natureza, que vem todas as características do mal, da injustiça. Deus não nos vê mais com isso, porque Deus nos vê como santos. Por isso que somos santos diante de Deus, porque Ele só vê em nós a nova criação, que vive só para Deus. Então é importante a gente, entendendo isso, as coisas da perspectiva de Deus, a gente moldar a nossa vida de acordo com esse natural da nova natureza, né? Que é viver para agradar a Deus e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E é assim que é a nossa comunhão. Quando nós vivemos assim, temos comunhão com Ele e também com nossos irmãos, como diz aqui no versículo que a gente leu no texto, né? De 1 João, capítulo 1, 6 e 7. Vou prosseguir então com a leitura aqui do texto, que vai mostrar uma consequência de quando nós andamos na luz, né? Existe uma consequência, que é ótima também. As trevas desaparecem. Diz assim: onde a luz está, as trevas desaparecem. Assim, onde se permite que os raios da luz de Deus examine o coração, há um verdadeiro e profundo julgamento do mal, assim como uma separação prática dele. Então, o apóstolo diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5, verso 11. O crente não só caminha na luz, mas ao fazê-lo, torna-se uma fonte de luz. Assim, nosso Senhor diz: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15, 22. As trevas não se descobrem a si mesmas, mas são descobertas pela luz. A mera filosofia, por mais profunda que seja, não pode mostrar as coisas de acordo com os pensamentos de Deus. A vida e a luz devem andar juntas. Somente a alma vivificada pode discernir em Cristo a luz do mundo e ver todas as coisas na forma e cor em que esta luz as revela.
Então, irmãos, aqui é o aspecto de que quando andamos na luz, nós andamos em auto-julgamento. Porque como a luz ilumina, iluminando, as trevas desaparecem, ou seja, não fica escuridão. E quando a luz ilumina, aparece também as coisas más, que aí ficam nítidas e que podem ser julgadas para serem apartadas de nossas vidas. E aí que vem um exercício, né, da nossa vida com o Senhor em comunhão, para a gente julgar a todas as coisas que fazemos, que dizemos, que pensamos. Porque quando andamos na luz, a luz ilumina todas as coisas. Então, só o Senhor Jesus Cristo, né, tem essa luz. E então, nós vivendo isso, né, com entendimento, nós vamos julgar todas as coisas com essa intensidade que a luz nos dá, não é? E isso também, em consequência, vai, como diz aqui no texto, né, nós acabamos sendo fonte de luz também para as outras pessoas. É por isso que o cristão aqui na Terra incomoda, assim como muitas pessoas se incomodaram com a presença do Senhor Jesus. E como o Senhor era luz, incomodava aqueles que gostavam das trevas, como diz em João capítulo 1. Incomoda, a luz incomoda para aquele que quer estar na escuridão. Então, isso além de ser natural para a gente, nós querermos andarmos na luz, e isso de ser muito proveito nosso para com Deus, é também uma lamparina para as outras pessoas, né? Uma luz para as outras pessoas. É o testemunho do Evangelho também em nossas vidas. E precisamos seguir assim. Eu lembro até de uma figura que o Senhor Jesus utiliza quando vai falar dessa questão da luz. Ele diz nos Evangelhos, né? De que uma lamparina, ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do colchão. Ela tem que ficar estendida no ambiente, alguma área, para iluminar todo o ambiente. Então, precisamos seguir nesse senso, precisamos seguir nessa verdade, né? Porque esse deve ser o nosso natural, né? É amor. Então, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas de diversas perspectivas, né? Para nós mesmos e também como testemunho para as outras pessoas. Somos embaixadores de Cristo, como diz na epístola escrita por Paulo. Interessante também, irmãos, nesse versículo aí, é que são duas ações, né? Então, não vos comuniqueis, né, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Eu fico pensando, né, por que não ficou escrito só não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas? Mas a palavra de Deus, ela não tem que ser questionada, né? Ela é perfeita e ela está completa. E por que o Senhor, acredito que colocou assim? Porque ele sabia dos últimos dias como seria. Imagine se a gente só não se comunica com as obras infrutuosas da trevas, só faz essa ação. O tempo vai passando e daqui a pouco está tudo normal, como é o que tem acontecido, né? Muita gente boa, com boa consciência, pensou só em falar, não vou me comunicar com isso daqui, mas ficou calado, ele viu o erro ali acontecendo, às vezes dentro da própria casa ou dentro dele mesmo, e ele rejeitava e tal ali, não fazia, não se comunicava com aquilo dali, mas porém não condenava, ele não se irava com isso, ele não se indignava com isso, com aquele mal. E aí com o tempo passa a ficar normal aquilo dali. Então por isso que a palavra do Senhor ela é perfeita. Não vos comunicais, né, com as obras infrutuosas, mas antes condenai-as. Então, não é só uma ação, são duas. Eu preciso fazer, isso é um exercício, ele tem que ser diário. Não só não se comunicar, mas eu preciso condenar aquela ação, aquilo que está acontecendo. E a gente vai ver outros versículos, né, sobre a questão da ira, né? Irai-vos e não pequeis. A gente vai ver também que o Senhor Jesus, ele
aborrece o mal. A gente vai ver vários versículos falando sobre aborrecer o mal, sobre amar a justiça, apegai-vos ao bem, mas aborrecer o mal. O Senhor odeia a iniquidade. Acho que vai estar num salmo falando, ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Infelizmente, o mundo, ele corre, né? Infelizmente, eu digo porque a própria cristandade vai seguindo o curso do mundo e parou de se indignar. Parou, e aí a gente termina achando que é normal, isso pode acontecer com qualquer um. Achar que tudo que está acontecendo hoje, o que a gente está vendo hoje, é normal. Sendo que não precisa ir há 100 anos, basta ir algumas décadas, talvez 2 ou 3 décadas, e a gente vai perceber que muita coisa que é normal hoje era odiado no passado, não era nem só pela cristandade, até mesmo por algumas famílias mais tradicionais. Mas o tempo foi passando e foi entrando a questão do politicamente correto, e entrou também dentro da cristandade. E, não, tá tudo bem, não tem problema não. Tá feliz, o importante é que tá feliz, não está me ofendendo em nada, não tirou nada meu, é com ele mesmo, então tudo bem. Deixa seguir a si mesmo. Não, irmãos, não é isso. Não, a gente não deve permitir esse sentimento. A gente tem que obedecer à palavra do Senhor, onde deixa bem claro que a gente precisa se indignar, a gente precisa odiar o mal e amar a justiça, e amar a justiça de Deus, a palavra de Deus, o que o Senhor disse para fazer. É muito importante esse exercício diário, porque a gente ainda está no mundo, a carne ainda está em nós. Então é muito importante esses versículos eles ficarem bem, a gente refletir bastante em cada ponto. O Senhor não escreve por escrever, não acrescenta palavras. É o essencial, é o necessário. Exercitar exatamente, não só não nos comunicarmos com as obras infrutuosas da céu, mas também, né, as condenar. Muito importante refletir sobre isso diariamente. E um outro ponto também do Senhor Jesus, né? Seguindo o Senhor Jesus, a gente vai ver como é que eu ia saber que alguém, sendo Deus e vindo aqui, poderia perdoar aos seus algozes, quando injuriava, ele não injuriava. Né? Eu só pude saber disso porque o Senhor passou por isso e ficou escrito na sua palavra. Então isso é luz. Ele falou para que nós pudéssemos amar como ele amou. Como ele amou? Ele deu a própria vida, irmãos. Enquanto nós éramos inimigos dele. Então hoje, quando acontece alguma situação, eu acredito que pode ter acontecido também com alguns dos irmãos, de se irritar com alguém, ou com com um parente, aí depois você lembra, mas espera aí, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o que aconteceu com ele, quem era ele quando estava andando aqui, e o que ele fez. Então hoje nós temos um grande exemplo, a grande referência, o nosso Senhor. Ele é a luz. Então falar, é possível fazer isso. É possível perdoar ao traidor, a traidora. É possível perdoar. É possível não pagar com a mesma moeda, como o mundo prega, né? Se pagar com a mesma moeda, tá ok, né? Tá sendo justo, tá pagando com a mesma moeda. Mas não, hoje eu sei que isso é mentira. Não tem que pagar com a mesma moeda. Eu tenho que pagar com amor, porque o Senhor Jesus fez isso. E pela fé, ele habita em nosso coração. Então, ele é o nosso guia, ele é o nosso Senhor. Né? Então, é assim que nós vamos andar na luz. Quando diariamente for acontecendo coisas que agiríamos naturalmente, nós vamos agir de forma diferente agora espiritualmente, não mais naturalmente, e por mais que pareça ser normal pagar com a mesma moeda. Não vamos mais agir assim, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos o Senhor,
na nossa frente, deixando bem claro que ele, mesmo sendo Deus, veio aqui, se humilhou e amou e perdoou. E por que que nós não podemos fazer o mesmo? E ainda mais agora que nós temos a verdade, nós temos a luz. Então podemos sim, irmãos. Hoje nós temos essa possibilidade também de perdoar ao traidor, de perdoar ao inimigo, de não só disso, até de orar por ele. Porque os irmãos se lembram que o Senhor Jesus na cruz orou pelos algozes, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele perdoou na cruz, ele salvou na cruz, salvou um ladrão que estava ao seu lado. Então que possamos, irmãos, deixar essa luz manifesta, e não só posicionalmente, mas também andarmos na luz. Tem. Então, tem esse último subtópico aqui, que é o nosso andar. Todas as exortações anteriores são assim brevemente resumidas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Loucura e sabedoria na Escritura não são meramente qualidades intelectuais, mas têm sempre um caráter moral. O crente, como filho da luz, tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo para lhe ensinar as coisas profundas de Deus. Mas a carne está constantemente presente para lutar contra o Espírito. E isso exige vigilância constante para andar como sábios e não como tolos. E isso é ainda mais necessário porque os tempos são maus, de modo que cada oportunidade precisa ser aproveitada. Então, um exemplo particular é dado para ilustrar os princípios assim estabelecidos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, verso 18. O gozo do mundo exprime-se de maneira carnal. É mera excitação natural, como a provocada pelo vinho. O crente deve estar em contraste com isso. No deleite mais profundo proporcionado pelo Espírito de Deus e não na euforia proporcionada por causas meramente naturais. Há uma outra passagem acrescentada que parece um tanto estranha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5:21. A alegria provocada pelo vinho é hostil e autoritária. Não é assim com a alegria do coração derramada pelo Espírito. O profundo senso de graça que suscita louvor e ações de graças a Deus humilha em vez de exaltar. Quanto mais cheio o coração for de louvor a Deus, mais baixo será em sua própria estima e, portanto, a submissão um ao outro. Não de fato por simples bondade, mas num sentido profundo do temor de Deus, que nunca deixa de encher o coração ocupado com sua bondade e amor. Então, o texto aqui que a gente leu, irmãos, é do irmão Baines. Dá para perceber que a passagem feita para explicar sobre tudo que foi citado aqui no texto é de Efésios capítulo 5. Então, fica de sugestão aí para os irmãos fazerem a leitura individual, né? Ler a passagem toda e ver essa questão do andar prático, né? De andar como filhos da luz. A importância disso.
Eu vou compartilhar o texto, irmão, aí no chat, da revista, caso algum irmão ou irmã queira ler posteriormente novamente o texto ou até os outros textos dessa revista. Coloquei aí já. Se não houver mais comentários ou se não tem dúvidas, e já que estamos chegando no horário, a gente pode concluir por aqui. Então a gente vai dar um tempinho, caso tiver o silêncio, irmã Adriana, a irmã já pode parar a gravação.